por que é bom ter planta dentro da nossa casa? Mas eu quero explicar, né, de forma realmente energética, racional, para vocês por que é bom ter plantas dentro da nossa casa, o que elas proporcionam para a tua vida e para a tua família. As plantas, elas são, assim como nós, seres humanos, elas são seres vivos. Elas se alimentam, elas respiram, elas morrem, elas vivem, elas morrem, então elas são fonte de energia vital. Dentro do Feng Shui, a gente trabalha, né, o que a gente mais busca, o nosso principal objetivo no Feng Shui é encher a nossa casa de energia Qi. Os chineses chamam de energia Qi, os japoneses chamam de energia Qi, né? Então, quem aí é adepta de outras terapias, né? Eu sei que vocês gostam. Vocês praticam alguma outra terapia? Me contem nos comentários se vocês praticam alguma outra terapia, que eu sei que tem muitas reikianas por aqui. Eu sei que tem muitas reikianas por aqui. E o Qi do reiki do rei, o Qi do reiki, né? Ele significa justamente é o mesmo Qi que a gente trabalha, só que os chineses chamam de Qi e os japoneses chamam de Qi. Então o reiki, né? Ele tem uma tradição, ele não é uma tradição, mas ele é uma técnica japonesa e o Feng Shui é uma técnica chinesa. Então tem essa diferença, mas é a mesma energia vital que a gente está trabalhando. Então, até uma curiosidade aí para vocês. Ó, quem é reikiana, vocês já trabalham com o Qi, só que vocês chamam ele de Qi, e aqui no Feng Shui a gente chama de Qi, por causa da diferença da linguagem, naturalmente, né? Mas o que é esse tal desse Qi ou esse Qi que a gente usa, que a gente busca, né, para harmonizar as nossas casas? É a energia vital. É a energia que circula por todo o planeta, é a energia que circula em todos os seres humanos, é a energia que nos faz viver, né? O próprio nome já diz, é a energia vital, é a energia da vida. E a gente busca, através da harmonização do nosso lar, trazer essa energia Qi para dentro dos nossos ambientes. E as plantas, como elas são seres vivos, elas são fontes de energia Qi. Então, elas nos ajudam muito a trazer essa energia para dentro da nossa casa, né? Assim como os animais, as crianças, nós mesmos, seres humanos, mas as plantinhas, elas são excelentes para a gente trazer boas energias dentro da nossa casa. E algumas plantas, elas têm funções diferentes, elas têm propriedades diferentes, então algumas plantas podem ser utilizadas para harmonização, outras plantas são mais específicas para proteção, outras para elevar o padrão de energia da nossa casa, outra para transmutar a energia da nossa casa. O que é transmutar a energia? É você, como se fosse um filtro, você está mudando uma energia negativa, transmutando ela para uma energia positiva. Então, existem plantas com propriedades diferentes e entender isso vai te ajudar a ter muito mais resultado do que só você, é bom ter planta em casa, então eu vou encher minha casa de planta. Não, existem lugares específicos onde você pode elevar ainda mais, sabendo dessas propriedades dela, da função dela, se ela é uma planta de proteção, de ativação, você consegue ter ainda mais resultados, intensificar ainda mais o resultado colocando a plantinha no lugar certo. E aqui hoje eu quero ensinar para vocês quais que são as 4 melhores plantas para você ter em casa para atrair dinheiro. Então, o que acontece? As plantas, é importante entender, né? Antes da gente começar aqui, é importante entender que as plantas, assim como nós, seres humanos, elas carregam informação genética e informações energéticas. O que quer dizer isso? Né? A genética, uma planta, ela vem de outra planta, ela não surge do nada. As plantas, elas se reproduzem, claro que é diferente da gente, mas elas se reproduzem e elas geram uma nova plantinha que nasce, cresce e nessa se reproduz e aí ela gera uma nova plantinha, né? Então, tudo isso, ela tem pai e mãe, né? Então, ela tem uma carga genética e ela nasce com essa carga genética. Por exemplo, nós seres humanos, o que acontece? A gente tem as nossas cargas genéticas e a gente traz características dos nossos pais. Então, eu tenho a cor do olho
da minha mãe. O meu pai tem olho verde. Eu acabei puxando a cor do olho da minha mãe. Isso eu queria ter puxado do meu pai, mas acabou não rolando, né? Então, o que acontece? Eu tenho o olho castanho que eu puxei da minha mãe, né? Uma carga genética que eu trouxe da minha mãe. E o nariz é de quem? O nariz é do meu pai, o nariz de coxinha, poderia trocar. Poderia fazer uma troca, vir com o olho verde e o nariz mais arrebitadinho, né? Mas não foi assim que rolou. Deus não quis assim, então. Mas então são as cargas genéticas, né, que eu carreguei da minha família. E da mesma forma como eu carrego essa carga genética física, eu também carrego os padrões vibratórios, as crenças, traumas que vêm dos meus antepassados. Isso é muito tratado na própria constelação, né? Eu falei para vocês sobre o Reiki, mas sei que tem muita gente aí também que pratica ou que conhece, que gosta da constelação familiar também. Então, na constelação, trata-se muito sobre isso, sobre a carga que a gente traz dos nossos antepassados, né, das gerações anteriores a gente. E às vezes a gente traz traumas, crenças, padrões, e muitas vezes a gente vê histórias que aconteceram lá com a nossa avó, com a nossa bisavó, se refletindo no nosso relacionamento, na nossa saúde, na nossa forma de se comportar. Pode ser que a gente nem tenha conhecido essa nossa avó, bisavó, tataravó, mas a gente replica coisas que aconteceram na vida delas por causa desses traumas e crenças que a gente carrega na nossa memória genética e energética, né? E por que eu estou contando isso para vocês? Porque as plantas, elas também têm esse padrão vibratório que podem ajudar na harmonização ou na desarmonização de uma casa, dependendo do lugar que você coloca ela dentro da tua casa, né? Então, entender isso, que as plantas são exatamente como nós, e elas têm essas memórias, e dependendo do cultivo dessas plantas, de como que foi o desenvolvimento delas, porque elas também se desenvolvem. Nós, seres humanos, né, tem os Homo sapiens, depois tem os Homo sapiens sapiens, que é a evolução da espécie humana, também tem a evolução das plantas, e essa evolução passa por toda essa carga, então elas têm essa memória de geração anteriores, e isso que vai gerando essas características de plantas que servem mais para proteção, plantas que servem mais para harmonização, para elevação do ambiente. Um exemplo muito clássico, né, são os cactos. Os cactos, eles foram se adaptando porque são plantas que cresceram num ambiente que não tinha água, né? Então, por causa disso, os cactos, eles são plantas que são adaptadas para aquele tipo de ambiente. E várias plantas, elas se adaptaram para o ambiente, e isso tudo vai gerando a evolução das plantas, e entender isso é importante para entender por que cada planta é diferente, não só no formato, no aspecto visual delas, mas também no tipo de energia que ela traz para dentro da nossa casa.